A Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 14. Porém Ulisses subiu do porto por caminhos agrestes através de um terreno arborizado por cima das serras, até o lugar onde lhe dissera Atena que encontraria o divino porqueiro, que dentre os servos que Ulisses adquiria, era quem mais velava pelas suas propriedades. Encontrou-o sentado à frente da casa, lá onde tinha construído o recinto, num terreiro de larga vista. Belo e amplo a toda a volta, esse recinto tinha o próprio porqueiro construído para os porcos do amo ausente. Sem conhecimento da rainha e do ancião Laertes, com grandes pedras o construíra, ali plantara a pereira selvagem. Do lado de fora, fixara muitas estacas de ambos os lados, bem juntas, tendo cortado a madeira negra de um carvalho. No interior do recinto fizera 12 pocilgas, umas perto das outras, como leitos para as porcas, e em cada uma delas estavam encurraladas 50 porcas deitadas no chão. Fêmeas que deram à luz, pois os machos estavam fora em número reduzido, porque iam sendo dizimados pelos pretendentes semelhantes aos deuses, que os comiam, porque o porqueiro mandava sempre o melhor dos porcos engordados, cujo número era de 360. Junto deles dormiam 4 cães, ferozes como animais selvagens, a quem criara o porqueiro, condutor de homem, que estava agora a ajustar aos seus pés umas sandálias, cortando couro de boa cor. Quanto aos outros servos, tinham partido em várias direções com os porcos, 3 ao todo. O 4º servo fora enviado à cidade contra sua vontade para levar um porco aos pretendentes arrogantes, para que, sacrificando-o, satisfizessem o seu desejo de carne. De repente, os cães ululantes avistaram Ulisses e atiraram-se a ladrar, mas Ulisses, na sua argúcia, sentou-se logo, deixando cair da mão o bastão que levava. Ali, junto às pocilgas, teria sofrido dores desfiguradoras, mas o porqueiro seguiu-os depressa com passos rápidos. Precipitou-se porta fora, deixando cair das mãos o couro. Chamou os cães e pô-los a correr em todas as direções, com um arremesso de pedras, e assim falou ao amo. Ancião, na verdade os cães te teriam dilacerado num ápice e sobre mim terias derramado censuras. Tanto mais que outras dores já me deram os deuses, é por um amo igual aos deuses que choro enquanto aqui fico, criando gordos porcos para outros comerem, enquanto aquele, sabe-se lá se necessitado de comida, vagueia pelas terras e cidades de homens estrangeiros, no caso de ainda estar vivo e contemplar a luz do sol. Mas anda, ancião, vamos agora para o casebre, para depois de satisfazer os desejos de comida e de bebida, me contares de onde és e as desgraças que sofreste. Assim falando, conduziu-o ao casebre o divino porqueiro, fê-lo sentar, espalhando espessa caruma no chão e por cima a pele de uma cabra selvagem e lanzuda, em que dormia, grande e peluda. E Ulisses alegrou-se pelo modo como fora recebido e falando-lhe assim disse: que Zeus e os outros deuses imortais te deem, estrangeiro, tudo o que desejas, visto que com gentileza me acolheste. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste essa resposta. Estrangeiro, não tenho direito, mesmo com pior que tu aqui viesse, de desconsiderar um estrangeiro. Pois de Deus vêm todos os estrangeiros e mendigos, e a nossa oferta, embora pequena, é dada de bom grado. São assim as coisas entre os servos, sempre receosos quando mandam amos novos, pois os deuses ataram na verdade o regresso daquele que me teria estimado e oferecido uma propriedade,
uma casa, um terreno e uma mulher muito cortejada, coisas que um rei benevolente costuma dar a um criado que por ele muito tenha se esforçado e cujo trabalho de um Deus fez prosperar como prospera o trabalho com que me esforço. Por isso ter-me-ia o amo recompensado se aqui tivesse envelhecido. Mas morreu, e quem me dera que morresse Helena e toda sua laia, visto que os joelhos dissolveu a muitos homens. Por causa da honra de Agamenon, também foi o meu amo para ilho de belos cavalos, para combater contra os troianos. Assim dizendo, apanhou depressa a túnica com o cinto e foi para as pocilgas, onde encurralara as famílias dos leitões. De lá tirou 2 leitões e ambos sacrificou, chamuscou e cortou-os e pôs a carne em espetos. Depois de tudo assado, trouxe a carne e pô-la diante de Ulisses, ainda quente nos espetos, polvilhando com branca cevada. Depois, numa taça cinzelada com era, misturou o vinho doce. Sentou-se defronte de Ulisses e disse para encorajá-lo: come, estrangeiro, o que os criados têm para oferecer, carne de leitão, pois os gordos porcos são os pretendentes que os comem. Sem se preocuparem com a ira dos deuses, os deuses bem-aventurados não gostam de atos injustos, mas apreciam a justiça e as boas ações dos homens. Homens hostis e ímpios que vão para uma terra estrangeira, onde Zeus lhes concede despojos de piratas e com as naus repletas regressam para sua casa. Até estes sentem no espírito o medo da vingança divina. Mas estes aqui sabem qualquer coisa ou ouviram a voz de um Deus da morte amarga do meu amo, pois não querem fazer a corte como deve ser, nem regressar a casa, mas destroem calmamente os bens com insolência, sem poupança alguma. Consomem-nos o vinho, tirando-o com insolência. O meu amo tinha bens em abundância, mais que outro herói qualquer, quer no escuro continente, quer em Ítaca, não, nem 20 homens juntos tinham uma tal fortuna. Para ti vou enumerá-la: 12 manadas de gado no continente, igual número de ovelhas, outros tantos porcos e igual número de rebanhos errantes de cabras, que pastores de fora e cada terra apacentam. Aqui na ilha pastam 11 rebanhos errantes de cabra, rebanhos guardados por homens com confiança. Cada um deles leva todos os dias um animal do rebanho, aquela dentre as gordas cabras que lhe parecerá melhor. Da minha parte, guardo e crio essas porcas e escolho o melhor dos porcos para mandar aos pretendentes. Assim falou, e Ulisses comeu a carne e bebeu o vinho, avidamente em silêncio, planejando a desgraça dos pretendentes. Mas depois que jantou e satisfez o coração com comida, o porqueiro encheu a taça de que costumava beber com vinho até cima. Ulisses tomou-a e alegrou-se no coração, falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, quem foi que te comprou com seus haveres? Segundo dizes, um homem bastante rico e poderoso. Dizes que ele pereceu por causa da honra de Agamenon. Conta-me para o caso de eu conhecer alguém assim. Zeus e os outros deuses imortais saberão se poderei trazer-te alguma notícia por tê-lo visto, pois já muito viajei. A ele deu resposta o porqueiro, o condutor de homens. Ancião, nenhum viandante que aqui chegasse com notícias dele seria capaz de persuadir a mulher e o filho amado, pois de qualquer maneira os viandantes necessitados de comida mentem, sem qualquer vontade de dizer a verdade. Qualquer um que porventura chegue à terra de Ítaca vai logo contar à minha senhora alguma história inventada. Ela recebe-o com gentileza e tudo lhe pergunta, e lamentando-se das suas pálpebras caem lágrimas, como é próprio na mulher quando lá longe morreu o esposo. Depressa tu, ó ancião, inventarias uma história se alguém te oferecesse uma capa e uma túnica para vestires.
Quanto ao meu amo, já os cães e as rápidas aves de rapina, a carne lhe rasgaram dos ossos, já a alma lhe saiu do corpo. Ou então foram os peixes no mar a comê-lo e os ossos ficaram em alguma praia, envoltos em muita areia. Assim morreu ele longe, estabelecendo o luto daí por diante a quem o estimava. A mim especialmente, pois nunca amo tão bom encontrarei, por muito longe que procurasse, nem que voltasse à casa de meu pai e de minha mãe, onde vim ao mundo e por eles fui criado. E porém não é por eles que me lamento, ainda que com os meus olhos desejassem ver de novo, regressando à terra pátria. Não, é de Ulisses ausente que a saudade me aperta, mas envergonho-me de pronunciar o seu nome, pois está ausente. Tanto ele me estimou em seu coração. Chamo-lhe de amigo honrado, embora esteja longe daqui. A ele deu resposta o divino e sofredor Ulisses. Amigo, visto que tudo enjeitas, nem queres afirmar que ele regressará, o teu coração permanece incrédulo, mas eu dir-te-ei não de qualquer maneira, mas jurando que regressará Ulisses e que eu receba a recompensa da boa notícia quando ele chegar e regressar para casa. Veste-me com capa e túnica, belas vestimentas. Antes disso, por muito que precise, nada aceitarei, pois é-me odioso como o portão dos Hades, aquele homem que, cedendo à pobreza, conta histórias inventadas. Seja minha testemunha Zeus acima de todos os outros deuses, e essa mesa hospitaleira e a lareira do irrepreensível Ulisses, aqui cheguei, tudo o que digo se cumprirá. No discurso desse mês chegará aqui Ulisses, entre o quarto minguante e a lua nova, voltará para casa e vingar-se-á de todos aqueles que desonram a mulher e o filho glorioso. Foi então ao porqueiro Eumeneu que lhe deste essa resposta. Ancião, não te darei recompensa de tão boa notícia, nem para casa regressará Ulisses. Mas bebe calmamente e pensemos noutras coisas, não me lembres isso, pois o meu coração no peito se enche de tristeza. Quando alguém me recorda o meu amo bondoso, deixemos o teu juramento e que Ulisses possa regressar, como eu o desejo e também Penélope, o ancião Laertes e Telêmaco, semelhante aos deuses. Agora é pelo filho que me lamento sem cessar, aquele que Ulisses gerou, Telêmaco. Enquanto os deuses o fizeram crescer com uma vergonha, pensei entre os homens, ele não seria pior que seu pai, querido, excepcional na beleza e no corpo. Mas depois algum dos imortais ou algum homem lhe prejudicou o entendimento e partiu para Sacrapilos para saber notícias do pai. Agora os orgulhosos pretendentes o esperam numa emboscada para que sem nome desapareça de Ítaca a linhagem vinda de Acrísio, semelhante aos deuses, mas não falemos agora dele, quer seja apanhado na emboscada, quer consiga escapar pela mão do filho de Crono. Mas conta-me tu, ó ancião, as desgraças que sofreste, diz-me tudo com verdade para que eu saiba. Quem és? De onde vens? Fala-me dos teus pais e da tua cidade. Que nau te trouxe? Como te trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem diziam eles que eram? Pois não me parece que tenhas chegado a pé. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: dir-te-ei então essas coisas com toda a sinceridade. Se tivéssemos comida e vinho doce para o tempo que aqui estamos no teu casebre, para jantarmos em sossego, enquanto os outros cumprissem o seu trabalho, então facilmente te falaria sem cessar um ano inteiro, contando as desgraças que sofri no coração e todas as coisas juntas que aguentam
orientei por vontade dos deuses. Declaro que da ampla Creta provém minha linhagem, sou filho de homem rico, e muitos outros filhos nasceram e foram criados no seu palácio. Filhos legítimos de sua esposa, é que a mãe que me deu à luz era concubina comprada, mas igual aos filhos legítimos me estimou Castor, filho de Ílax, de quem declaro ser filho. Ele era honrado entre os cretenses como um deus pela felicidade, pela riqueza e pelos filhos gloriosos. Mas o destino da morte levou-o para a mansão do Hades e seus filhos orgulhosos dividiram os haveres e para tal lançaram a sorte. A mim deram uma parte muito pequena e uma casa, desposei, porém, uma mulher de família rica pelo meu valor, pois eu não era desonesto e muito menos covarde. Agora toda a força me deixou, mas penso que ao olhares para mim, lhe reconheces os vestígios, embora me domine grande quantidade de sofrimento. A coragem foram Ares e Atenas que me deram, assim como a capacidade de dispersar fileiras de homens. E quando escolhi os melhores guerreiros para uma emboscada, semeando o mal para o inimigo, nunca o coração indomável imaginava a morte, mas era sempre eu o primeiro a saltar, e com a lança matava o inimigo, que com seus pés fugia à minha frente. Na guerra eu era assim, nunca gostei da lavoura, nem de cuidar da casa, onde são criados ótimos filhos. Gostei sempre de naus com remos, de guerras, de lanças polidas e de setas. Coisas terríveis, diante das quais outros homens ficam arrepiados, mas um Deus fê-las agradáveis ao meu espírito. Homens diferentes se comprazem com diferentes trabalhos. Antes de embarcarem para Troia, os filhos dos aqueus 9 vezes comandei, homens e naus de rápida navegação contra homens estrangeiros, e muito proveitosa foi a minha sorte. De tudo levava o que queria, mas ainda me cabia em sorte. Desse modo, minha casa enriqueceu rapidamente e me tornei temido e honrado entre os cretenses. Mas quando Zeus, de larga vista, planeou o caminho detestável que haveria de dissolver os joelhos de tantos homens, então me mandaram ao famoso Idomeneu comandar as naus até Ílio, e não havia meio de recusar, pois a voz do povo nos obrigava. Ali combatemos durante 9 anos, nós, filhos dos aqueus, e ao 10º ano saqueamos a cidade de Príamo e voltamos para casa nas naus, mas um deus dispersou os aqueus. Para mim, desgraçado, Zeus congeminara algo de terrível. Durante 1 mês fiquei em casa, comprazendo-me com os filhos, a esposa e a riqueza. Mas depois, para o Egito, quis meu coração navegar, tendo as naus equipado com meus companheiros semelhantes aos deuses. 9 naus equipei e depressa se reuniu a tripulação. Durante 6 dias, os fiéis companheiros comigo se banquetearam e eu lhes dei muitas vítimas para oferecerem aos deuses e para lhes servirem de refeição. No 7º dia, largávamos da ampla Creta e navegávamos com o Bóreas, vento favorável e forte, facilmente como se por uma corrente fôssemos arrastados. Nenhuma das naus sofreu dano, mas ilesos e livres de doença nos sentávamos enquanto o vento e os timoneiros guiavam as naus. Ao 5º dia, chegamos ao Nilo de belas correntes e lá, no rio egípcio, fundiamos as naus recurvas. Ali ordenei aos fiéis companheiros que ficassem nas naus e que as naus guardassem. Aos espias mandei que subissem até as atalaias, mas os companheiros, cedendo à insolência e levados pela sua força, devastaram os belos campos dos egípcios, levando as mulheres e as crianças ainda pequenas e matando os homens. Depressa chegou a notícia à cidade, ao nascer do dia, acudindo aos gritos vieram, e toda a planície se encheu de infantaria, de cavalos e do choque do bronze.
Mas Zeus, que arremessa o trovão, lançou contra os companheiros um pânico vil e nenhum foi capaz de enfrentar o inimigo, pois de todos os lados nos cercava a desgraça. Em seguida, muitos de nós eles mataram com o bronze afiado e outros levaram vivos para a cidade para trabalharem à força. No meu espírito, o próprio Zeus colocou esse pensamento. Oxalá tivesse morrido ali e encontrado meu destino no Egito, pois tinha mais sofrimento pela frente. Nesse momento, tirei da cabeça o elmo bem cinzelado e o escudo dos ombros e a lança larguei da mão. Fui então até o carro de cavalos do rei, segurei e beijei-lhe os joelhos e ele salvou-me e apiedou-se de mim. Puxando-me para o carro, levou-me a chorar para o palácio. Muitos contra mim investiam com suas lanças de freixo, desejosos de me matar, pois estavam encolerizados, mas o rei afastou-os porque tinha em consideração a ira de Zeus hospitaleiro, que muito se indigna com más ações. Lá permaneci durante 7 anos e muita riqueza acumulei entre os egípcios, pois todos me ofereceram presentes, mas quando foi a altura de sobrevir o 8º ano, foi então que chegou um homem fenício, enganador, uma doninha, que já muito mal praticara entre os homens, sobre mim prevaleceu com seus enganos a ponto de partirmos para a Fenícia, onde ele tinha a casa e os seus bens. Ali permaneci com ele durante um ano inteiro. Mas quando os meses e os dias chegaram a seu termo e de novo, volvido o ano, vieram as estações para a Líbia, me mandou numa nau preparada para o alto mar, tendo planejado mentiras para que com ele eu levasse uma carga, mas na verdade queria vender-me a bom preço. Fui com ele na nau, já de sobreaviso, mas à força, a nau foi levada pelo Bóreas, vento forte e favorável, pelo meio do mar, para lá de Creta, mas Zeus quis a sua desgraça. Quando deixamos Creta, já não víamos terra alguma, só víamos céu e mar. Então colocou o Crônida, uma nuvem negra, sobre a côncava nau, e debaixo da nau se escureceu o mar. Zeus trovejou e ao mesmo tempo atingiu a nau com um raio. Toda ela se estremeceu, atingida pelo relâmpago de Zeus, encheu-se de fumaça de enxofre e da nau caíram os companheiros, como corvos marinhos foram levados em redor da nau escura pelas ondas. E um deus lhes tirou o regresso à casa, mas para mim, que tanto no coração sofria, o próprio Zeus me pôs nas mãos o terrífico mastro da nau de proa escura, para que ainda assim eu conseguisse fugir da desgraça. Agarrei-me a ele e fui levado por ventos terríveis. Durante 9 dias fui levado e à 10ª noite escura uma onda enorme me arrastou até a terra dos Trespócios. Ali o rei dos Trespócios, o herói Fidon, me acolheu sem exigir resgate, pois me encontrara o seu filho amado. Pois me encontrara vencido pelo frio e pelo cansaço, e para casa me levara pela mão até chegar ao palácio de seu pai, onde me vestiram com uma capa e uma túnica. Foi aí que ouvi falar de Ulisses, pois o rei afirmou que o recebera como hóspede e o estimara, estando ele a caminho da sua pátria, e mostrou-me os tesouros que Ulisses reunira. Bronze, ouro e ferro trabalhado com muito esforço. Até a 10ª geração teriam lamentado qualquer outro, de tal qualidade eram as riquezas depositadas no palácio do rei. Quanto a Ulisses, disse que a Dodona se dirigia para lá ouvir do alto carvalho do deus a vontade de Zeus sobre como poderia regressar à terra fértil de Ítaca. Depois de tão longa ausência, às claras ou disfarçado, e jurou na minha presença, enquanto vertia libações no palácio, que tinha uma nau preparada e uma tripulação pronta que a amada terra-pátria o transportariam. Foi primeiro a mim que pôs no seu caminho, pois calhou ali a portar uma nau de
férteis prócrios, que partia para Duliquio, rica em trigo. Disse-lhes que me transportassem com gentileza para o rei Acasto, mas a eles aprouve uma deliberação má a meu respeito para que eu chegasse ao sofrimento da dor. Quando para longe da terra navegou a nau preparada para o alto mar, logo congeminaram o dia da minha escravização, despiram-me da minha roupa, da capa e da túnica, puseram-me no corpo outra roupa horrível e uma túnica, esses andrajos esfarrapados que podes ver com teus olhos. Ao fim da tarde chegaram aos campos da soalheira Ítaca, amarraram-me na nau bem construída, com uma corda torcida, eles próprios desembarcaram e na praia comeram rapidamente o seu jantar. Mas os deuses desfizeram facilmente as minhas amarras, tapando a cabeça com a capa esfarrapada, deslizei pela prancha alisada e entrei na água até o peito e logo comecei a nadar, usando as mãos como remos, e em pouco tempo me tinha livrado deles. Subi depois para o lugar onde há um bosque frondoso e ali me agachei a tremer. Eles com grandes gritos iam e vinham, mas não lhes pareceu haver proveito em procurar mais tempo. Embarcaram novamente na côncava nau. Quanto a mim, os deuses me esconderam facilmente e a propriedade me vieram trazer de um homem compreensivo, pois parece que o meu destino é viver. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste essa resposta. Ó pobre estrangeiro, que na verdade me comoveste o coração dizendo tais coisas. Tudo que sofreste e viajaste, mas há uma parte que para mim não está certa, nem me poderás convencer a respeito de Ulisses. Que necessidade tens tu, na tua situação, de mentir em vão? Da minha parte, sei bem quanto ao regresso do meu amo, que é detestado por todos os deuses. Não o mataram em Troia, nem nos braços de amigos, atados os fios da guerra. A todos os aqueus lhe teriam erguido um túmulo e teria para o seu filho uma enorme glória alcançado. Mas arrebataram-no os ventos das tempestades, eu vivo à parte aqui com os porcos. A cidade nunca voa, a não ser que me chame a sensata Penélope para lá ir. Quando chega de algum lado a notícia, então todos sentam em torno do estrangeiro, tanto aqueles que lamentam a ausência do amo, como aqueles que se comprazem em devorar-lhe os bens. Mas a mim não me agrada perguntar nem inquirir, desde que um homem da Etólia me enganou com a sua história. Assassinaram um homem e tinha vagueado por toda a terra, depois veio ter a minha casa e eu o acolhi com gentileza. Afirmou que vira Ulisses na casa de Idomeneu em Creta, onde reparava as naus estilhaçadas pela tempestade. Disse que ele viria no verão ou no outono, trazendo grandes riquezas com os divinos companheiros. Agora tu, ó ancião, que muito sofreste, uma divindade aqui te trouxe. Não tentes agradar-me, nem enfeitiçar-me com mentiras. Não será por isso que demonstrarei estima e respeito, mas por medo de Zeus hospitaleiro e por ter pena de ti. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: na verdade, tens um coração incrédulo no peito, visto que nem jurando te convenci nem persuadi. Mas agora façamos um acordo e no futuro serão testemunhas para ambos os deuses que o Olimpo detém. Se de fato teu amo regressar a essa casa, dá-me como roupa uma cama e uma túnica, arranja-me. Transporte para o Duliquio, para onde desejo ir, mas se o teu amo não regressar tal como eu digo, então atiça contra mim os servos que me lancem de um rochedo, para que de futuro outro mendigo se coíba de mentir. A ele deu resposta então o divino porqueiro: estrangeiro, eu ganharia uma excelente fama e grande valor entre os homens, tanto agora como no futuro, convidando-te para o meu casebre e dando-te hospitalidade para depois te matar, privando-te da vida amada.
Com pronto fervor, rezaria então a Zeus Crônida, mas agora é a hora do jantar, e em breve chegarão os meus companheiros para prepararmos no casebre um jantar saboroso. Enquanto assim falavam um com o outro, aproximaram-se os porcos e os homens que deles tratavam. Fecharam as porcas no lugar onde costumavam dormir, e espantoso foi o alarido dos porcos ao serem encurralados. Então o divino porqueiro falou aos companheiros, dizendo: Trazei o melhor porco para que o sacrifique em honra do estrangeiro que vem de longe, e tiraremos também proveito, porque muito temos aguentado pelos porcos de brancas presas, que depois outros vêm comer sem qualquer desagravo. Assim falando, foi rachar lenha com o bronze afiado, enquanto os outros trouxeram um gordo porco de 5 anos. Puseram-no perto da lareira, nem porqueiro se esqueceu dos deuses imortais, pois era homem de bons pensamentos. Como primícia, tirou para o fogo pelos da cabeça do porco de brancas presas e rezou a todos os deuses para que o pensativo Ulisses à sua casa regressasse. Levantou os braços e feriu o porco com um pau de carvalho que pusera da parte quando rachava a lenha. A alma do porco deixou, o degolaram e chamuscaram-no, depressa o esquartejaram. O porqueiro pôs pedaços de carne crua, começando pelas pernas com rica gordura, e pôs-lo ao lume, depois de os polvilhar com farinha. Cortaram o resto da carne, puseram-na em espetos, assaram-na com cuidado, e dos espetos atiraram, depois atiraram com os pedaços ao monte para o cesto. O porqueiro levantou-se para dividir a carne, pois já sabia o que era justo. Cortando a carne, dividiu-a em 7 doses. A primeira pôs de lado para as ninfas e Hermes, filho de Maia. Com uma prece, as outras doses distribuiu por cada um. Ulisses ele honrou com o lombo contínuo do porco de brancas presas, alegrando assim o coração do amo. E quando, falando-lhe assim, disse o astucioso Ulisses: Que sejas tão caro, ó meu, a Zeus Pai, como és a mim, visto que na minha miséria me honraste com tantas boas coisas. Foi então, ó porqueiro de Eumeu, que lhe deste essa resposta: Come, ó estranho hóspede, e alegra-te com aquilo que tens à frente. O Deus dá uma coisa e retém outra, tal como lhe apraz, pois tudo lhe é possível. Assim falando, sacrificou as primícias aos deuses que são para sempre. Depois de verter uma libação de vinho frisante, pôs a taça nas mãos de Ulisses, saqueador de cidades, e sentou-se diante da parte que lhe cabia. Foi Meusalho que serviu o pão, ele que o porqueiro comprara sozinho na ausência do amo. Sem conhecimento da rainha e do ancião Laertes, comprara-o aos Táfios com seu próprio dinheiro. Lançaram mãos à iguaria que tinham à frente, mas quando o desejo de comida e de bebida afastaram, Meusalho levantou o pão da mesa e foi para a cama. Se apressaram saciados de carne e pão. Veio a noite horrível, sem lua, Zeus choveu toda a noite, e o Zéfiro, sempre chuvoso, soprou com força. Entre eles, falou então Ulisses para pôr à prova o porqueiro, queria saber se porventura despiria a capa para lhe dar ou se mandaria outro que o fizesse, visto que tanto estimara. Ouvi-me agora o meu e vós outros companheiros todos. Quero contar uma história ufanosa, pois o vinho me impele, o vinho louco que leva até o homem sério a cantar e a rir-se com moleza. Falo-á de levantar-se para dançar e leva-o a proferir palavras que seria melhor ficarem por dizer. Porque primeiro levantei a voz, nada vos ocultarei. Quem me dera ser jovem e ter a força tão firme como quando conduzimos uma emboscada até Troia, comandavam Ulisses e Menelau, filho de Atreu.
E com eles era eu o terceiro comandante, e eles assim o ordenaram. Mas quando chegamos à cidade e à íngreme muralha, nos densos arvoredos à volta da cidade, por entre os pântanos juncosos, nos deitávamos perto das muralhas. Sobreveio a noite horrível, quando caiu o Bóreas gelada, de cima caiu a neve como geada fria, e formaram-se nos escudos cristais de gelo. Ali todos tinham capas e túnicas e dormiam sossegados, com os escudos por cima dos ombros, mas eu, ao partir, deixara a capa junto dos companheiros. Imprevidente é que não pensara que viria a sentir frio, mas vim só com o escudo e com o cinto resplandecente. Quando chegou a terceira parte da noite, volvidos os astros, então falei a Ulisses, que estava perto de mim, dando-lhe uma cotovelada, e ele de imediato ouviu-me com toda atenção. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, já não estarei por muito tempo entre os vivos, pois o frio me mata. Não tenho capa, algum deus me ludibriou para vestir só a túnica. Agora não há fuga possível. Assim falei, e logo no espírito ele preparou um plano, pois era homem para combater e para pensar. Falando em voz baixa, assim me disse: agora cala-te para que nenhum dos aqueus te ouça. Em seguida, apoiou a cabeça no cotovelo e disse o seguinte: escutai-me, amigos, veio-me no sono um sonho dos deuses, demasiado nos afastamos das naus. Oxalá alguém fosse dizer a Agamenon, pastor das hostes, que mandasse vir mais homens de junto das naus. Assim falou, e logo se levantou Thoas, filho de Andrômedo, atirou ao chão a capa cor de púrpura e foi a correr até as naus. Eu deitei-me na capa dele de bom grado até que surgisse a aurora de trono dourado. Quem me dera ser jovem e ter a força tão firme? Algum dos porqueiros aqui na propriedade me daria uma capa por gentileza e por respeito para com um homem de bem, mas agora desconsideram-me por causa dos farrapos que visto. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste essa resposta. Ó ancião, é irrepreensível a história que contaste, não disseste palavra que estivesse fora do lugar ou fosse inútil. Por isso não te faltará roupa ou qualquer outra coisa daquilo que é justo um suplicante receber, pelo menos agora. Amanhã de manhã terás de haver com teus farrapos, aqui não há muitas capas nem mudanças de túnica, pois cada homem só tem uma roupa. Mas quando voltar o filho amado de Ulisses, ele te dará como roupa uma capa e uma túnica e providenciará o transporte para onde queira ir o teu coração. Assim falando, se levantou e fez a cama para Ulisses, perto da lareira, atirando peles de cabra e de ovelha. Aí se deitou Ulisses e sobre ele o porqueiro tirou uma capa grande e grossa que ele guardava como muda de roupa, para o caso de surgir uma tempestade terrível. Ali Ulisses dormiu e os jovens dormiram ao seu lado, porém o porqueiro não gostava daquela cama, longe dos porcos, mas preparou-se para sair. E Ulisses alegrou-se por tão bem ele cuidar dos bens do amo ausente. Primeiro pendurou dos ombros fortes uma espada afiada, depois vestiu uma capa grossa para se proteger do vento e pegou na pele de uma cabra grande e bem gorda. Levou também uma lança afiada para afastar cães e homens e foi dormir para o lugar onde dormiam os porcos de brancas presas, debaixo de uma côncava rocha que o protegia do vento. Final do canto número 14, volto assim que possível com o 15º canto.